sei como é que vai ser aí, mas então hoje é um domingo de festa. E eu quero então compartilhar com vocês um pouco a palavra de Deus, que está em Lucas capítulo 2. E nós vamos ver um pouco sobre o nascimento de Jesus e o que isso significa para as nossas vidas. Vamos então abrir em Lucas capítulo 2, do verso 1 ao 7. Pedir que possa projetar. Lucas 2, vamos ficar de pé? Lembrando que à noite teremos o nosso culto especial de Natal, teremos o grupo vocal da maturidade conosco, participações. Você nos convidaram também hoje às 18 horas, o nosso culto especial de Natal. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto, ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar. Pai, nesta manhã linda e maravilhosa, em que nós festejamos essa grande e imensa alegria de termos juntos como igreja esse privilégio de testemunharmos o renascimento desses irmãos que foram batizados, mas também, globalmente, a alegria de celebrarmos o Teu nascimento. Que nós possamos, ó Deus, nesta manhã, ser iluminados pelo Teu Santo Espírito à luz da Tua palavra, para que venhamos a compreender a Tua mensagem para esta manhã, para as nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pode se assentar, queridos. Meus irmãos e irmãs, a gente sabe que celebrar o Natal é algo maravilhoso. E o Natal, ele é, queridos, se não mas um dos maiores mistérios de toda a Bíblia. Um Deus eterno, o Deus que nunca foi criado, um Deus pré-existente, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus que criou todas as coisas, ele nasce como uma pequena criança, de uma forma totalmente milagrosa, totalmente atípica, totalmente diferente de tudo que o mundo já conheceu. Não é à toa que durante o nascimento de Jesus, várias coisas vão acontecer ali naquela região da Judéia, que depois foi chamada de Palestina. E esse nascimento de Jesus, queridos, ele, para nós, ele é o máximo, o ápice da revelação de Deus para a humanidade. Na linguagem bíblica, o Natal é a plenitude dos tempos. O tempo chegou no seu máximo quando Deus desceu e tabernaculou com os homens, morou com os homens, andou com os homens. A encarnação de Deus, queridos, é o maior acontecimento da história da humanidade. Sem a encarnação de Jesus, nós não estaríamos aqui, não teríamos o que celebrar, não teríamos nem como comemorar o Natal. É certo que para muitas pessoas o Natal tem sido tantas outras coisas. Se você pegar hoje os cards, os cartões de Natal, há muitos cartões de Natal que sequer mencionam o nascimento de Jesus Cristo. Falam de amor, de paz, de prosperidade, tudo isso é bom, a gente sabe. Mas o Natal, ele é sobretudo, essencialmente, prioritariamente,
É sobre o nascimento de Deus que se fez carne. É sobre o nascimento de Jesus. A gente tirar Jesus da celebração do Natal é como se eu chamasse você para o meu aniversário e quando você chegasse lá em casa, todo mundo comemorasse, um abraçasse um ao outro, dissesse mensagens lindas um para o outro e ninguém viesse falar comigo. É como se fosse assim. Então eu imaginei eu ficando no canto, todo mundo veio para o meu aniversário, mas ninguém fala comigo, ninguém me dá os parabéns, ninguém se regozija, se alegra comigo pelo meu aniversário. É isso que está acontecendo hoje no nosso Natal. Aos poucos a celebração de Natal, ela foi sendo preterida. Por isso que nós cristãos precisamos manter viva a tradição da celebração do Natal. Para as pessoas lá fora, para muitos, Natal é boas festas. Você sai assim do trabalho, está indo para uma clínica, saindo do estabelecimento, aí alguém fala, fulano, boas festas, não é assim? Boas festas. Alguns ainda mantêm a tradição e dizem Feliz Natal e um próspero ano novo, mas aos poucos está sendo substituído por boas festas. Então, cabe aos cristãos manter viva essa tradição. Aí você pode dizer, mas pastor, mas Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. É verdade, não sabemos quando ele nasceu. Pastor, mas 25 de dezembro era celebrado deuses pagãos. Era o período em que os pagãos celebravam aquela passagem do solstício de inverno. É verdade. Mas se você for retirar esses elementos pagãos, você não vai poder nem celebrar casamento. Porque o casamento que nós celebramos hoje não é o casamento judaico. O uso da aliança, o uso do vestido de noiva, tantos elementos, se você for olhar a origem, até os nomes das semanas têm origem pagã. E logo no início, nos primeiros séculos da igreja cristã, a tradição foi sendo colocada no dia 25, até para tirar esse ranço do paganismo da igreja. Mas isso para nós pouco importa se é 25 de dezembro ou se é qualquer outra data. Mas nós estamos aproveitando essa tradição que é global. Já se celebra o Natal há uns 17 séculos nessa data. E para nós então, queridos, celebrar o Natal é a gente olhar para esse Deus que se fez carne, habitou entre nós, e que isso traz para nós diversos ensinamentos. Esse pequeno trecho que nós lemos aqui, de Lucas, ele vai nos revelar verdades lindas, eternas e maravilhosas do Natal para nós. E a primeira verdade que esse texto vai nos revelar, primeiro, queridos, é a soberania de Deus na história. Observe aí o versículo 1 mais uma vez. Pode deixar a tela no texto mesmo. Lucas capítulo 2, versículo 1. Olha só o que diz o texto bíblico. Naqueles dias, porque naqueles dias, se você for olhar Lucas, no primeiro capítulo, vai falar sobre o prenúncio. Primeiro vem o anjo Gabriel e vai lá em Zacarias e Isabel e fala do nascimento de João Batista. Depois ele vai para Nazaré, para uma virgem, uma adolescente de 14 anos, que é Maria, em torno de 14 anos, e fala que ela foi a escolhida para ser a mãe do Salvador. E ela então, depois de ouvir o anjo diz, olha, inclusive sua parenta Isabel, que já está bem idosa, ela também está grávida, para mostrar que para Deus não há nada impossível. Então ela imediatamente pega e sobe, vai procurar Isabel e fica lá por uns 3 meses com Isabel. E aí, naqueles dias, queridos, logo depois desses acontecimentos, quando ela vai visitar Isabel, quando João Batista nasce, ela volta para Nazaré. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Queridos, o mundo foi preparado para o nascimento de Jesus Cristo. Jesus, pela profecia, ele haveria de nascer em Belém, porque lá no texto bíblico vai dizer que, ó, tu, Belém Efrata, de ti haverá de nascer o Salvador. Então, queridos, da providência do Senhor,
Cristo, o Messias, deveria nascer em Belém. Então o próprio Deus, ele move o próprio império. Ele podia fazer de qualquer maneira. Ele poderia mover o coração de José e Maria para morar em Belém. Ele poderia mover o coração de José para vir visitar os parentes em Belém. Mas aprove ao Senhor, na sua soberania, dele mover o próprio império. Augusto, César, o título. Então Augusto, o imperador Augusto, ele vai fazer esse recenseamento. Segundo historiadores, ele fazia o recenseamento a cada 14 anos. Nós fazemos a cada 10. Ele fazia a cada 14 anos. E nesse recenseamento, as pessoas tinham que voltar à sua cidade de origem para que pudesse dizer quantos eram os membros da família. Qual era o objetivo? Era fins militares e fiscal. Tributos. Então, queridos, ele então move no tempo certo, na hora certa, para que o imperador César Augusto faça o decreto, forçando então José e Maria irem para a sua cidade natal e ali fazer o recenseamento. Deus vai usar um imperador pagão, um rei ímpio, para cumprir o seu plano. Por quê? Porque Deus, meus irmãos, Ele é o Deus da história. Por exemplo, abra aí em Daniel capítulo 4, verso 35. Daniel 4, 35. Vai dizer o seguinte, a palavra do Senhor: todos os povos, Daniel 4, 35, todos os povos da terra são como? Nada diante dele. Nada diante dele. Por quê? Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Queridos, quem vai dizer essas palavras aí não é Daniel. Quem vai dizer essas palavras é um outro imperador chamado Nabucodonosor, que em certa altura da sua vida se ensoberbeceu, achou que era alguma coisa, e Deus então fez com que ele fosse viver entre os animais. Nabucodonosor viveu como bicho, andava como bicho, as unhas cresceram, a barba cresceu, ele vivia na selva, a chuva caía sobre o corpo dele, e só depois de um período de tempo, em que Deus o humilhou, ele reconheceu que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Abra aí agora no Salmo 103, verso 19. Salmo 103, verso 19. Vamos ler juntos esse salmo? Salmo 103, verso 19. Todos juntos? O Senhor... Nada está fora do controle de Deus. Ele move reinos, Ele move nações, para que cumpra o seu propósito. Então, nós vamos perceber no nascimento de Cristo, essa soberania de Jesus, do próprio Deus, sobre o curso da história. Primeiro, na própria formação do Império Romano, apesar de ser um império hostil, um império com bastante atividades pecaminosas, apesar disso tudo, Deus estava movendo o próprio império, o próprio imperador, para que os seus propósitos fossem feitos. Lá em Isaías, agora Isaías capítulo 46, no verso 9, olha o que vai nos dizer o profeta. Isaías 46, verso 9. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há... Eu sou Deus e não há nenhum... Desde o início, olha o 10, faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. E agora o verso 11 é maravilhoso. Do Oriente convoco uma ave de rapina. Do Oriente convoca uma ave de rapina, de uma ave bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei.
O nascimento de Jesus aconteceu no momento, no local exato que Deus planejou antes da fundação do mundo. Antes de criar todas as coisas, o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, já propuseram a data exata, assim como acontecerá a sua segunda vinda. A data exata já está descrita, prescrita e determinada. O nascimento de Jesus não foi obra do acaso. É certo, meus irmãos, que o nascimento de Cristo ele tem sido muito combatido. Há pessoas que não creem, por exemplo, que Maria achou-se grávida por obra e graça do Espírito Santo. A gente sabe que o próprio José, de início, ele quis deixar Maria em secreto. Porque quando Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo, ela foi para a casa de Isabel, sua parenta. E ela ficou lá por 3 meses. Isabel estava grávida de 6 meses. Ela chegou lá, ficou 3 meses. Quando o menino nasceu, João Batista, ela retorna para Nazaré. Quando ela retorna para Nazaré, a barriga dela já estava um pouquinho saliente. E começou o zum. O que acontece? O que é aquilo? Maria, essa menina, o que aconteceu? E então José, vendo-a, pensou deixá-la em secreto. Mas aí o anjo lhe apareceu e disse: não temas receber Maria como esposa, porque o que nela está sendo gerado é filho do Altíssimo. Então, queridos, o que Maria carregava no seu ventre não era um fruto do adultério, era o Filho de Deus Altíssimo. O que Maria carregava no ventre não era o filho do acaso, não, era o Filho de Deus que veio para salvar o mundo, e isso tudo veio diante da sua soberania. Deus, ele é soberano. Mas também, queridos, nós vamos perceber que o nascimento de Jesus, além de mostrar a soberania de Deus, também mostra a direção de Deus em nossas vidas. Olha o verso 4, volta para Lucas 2, Lucas capítulo 2, verso 4. Lucas capítulo 2, verso 4. O texto vai dizer o seguinte: assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. E o versículo 5 diz: ele foi a fim de alistar-se com Maria, que ele estava prometida em casamento e esperava um filho. Coloque aí, por gentileza, a profecia de Miqueias. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Miqueias capítulo 5, verso 2. Diz assim a profecia bíblica que se cumpriu aí: mas tu, Belém Efrata, Efrata é o nome antigo de Belém, como os antigos conheciam. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso, os israelitas serão abandonados até que dê à luz a que está em trabalho de parto. Então o restante dos irmãos do governante voltarão para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Esta é a profecia acerca do nascimento de Jesus, onde que seria. E aí, lá em Lucas 2, volta lá para Lucas 2, no versículo 4 e 5, nós vamos ver que Deus agora vai direcionar José e Maria para onde? Para Belém. Mas, me diga uma coisa, por que Maria foi para Belém? As mulheres não faziam recenseamento, eram só os homens que faziam recenseamento. Bastaria José ir. Imagine, meus irmãos, José, ele saiu de Nazaré, na região norte da Galileia, em direção a Judá, a Belém, que ficava na área de Judá. De Nazaré para Belém são aproximadamente 150 quilômetros. E eles tinham que vir não pela Samaria, por Samaria,
porque os samaritanos não se davam bem com os judeus, uma questão histórica. Então eles vinham contornando Samaria, pegando pelo rio Jordão, enfrentando o deserto da Judéia, um deserto inóspito, estradas, né, não é como hoje. Naquele tempo já tinham boas estradas, é verdade, pelo Império Romano, mas eram estradas mais comerciais. O trajeto não era um trajeto muito forte. Então, José e Maria tiveram, meus queridos, que vir de Nazaré até Belém por um caminho ruim, algo em torno de 5 noites dormidas sobre as estrelas, ou de casas em que eles encontravam no meio do caminho. Durante esse trajeto, queridos, com certeza José veio caminhando e Maria veio em um lombo de um jumentinho, porque era o transporte que eles dispunham. Não tinham outros transportes. Lembre-se, José era um carpinteiro simples da região de Nazaré, e para o recenseamento, ajuntou as suas economias e foi para Belém, primeiro até Jerusalém, depois de Jerusalém até Belém. E isso, queridos, em um momento em que Maria estava grávida de 9 meses. Já imaginou você andar com uma mulher grávida de 9 meses, colocar ela no lombo de um jumento e caminhar e ir por 150 quilômetros em estradas ruins, sem ponto de parada? Hoje a gente viaja Aracaju, Maceió, Aracaju, Salvador, a gente reclama dos pontos de parada, né? Não tem nada que preste, só tem churrasco, só tem esses postos de gasolina, caminhoneiro nas estradas, não tem lugar. Imagine naquela época. Então, era botar água no reservatório, colocar aqueles pão, aquele estilo bolachão, que se o bolachão caísse no pé de Maria, quebrava o dedo. É essa a situação, meus queridos. Então, indo em direção, Deus dirigindo o coração de José e Maria. Maria, meus irmãos, era para ter ficado em Nazaré. José era para ter dito: olha, Maria, eu vou lá num pé e volto em outro. Se você entrar em trabalho de parto, tem suas parentas aqui, tem um povo aqui, o povo vai lhe ajudar. Porque lembre-se, no recenseamento o povo não saía não, todo mundo não saía não, era só os homens, porque o objetivo era militar e fiscal. Mas, possivelmente, isso alguns historiadores, teólogos afirmam, essa especulação que é bem real, José não quis deixar Maria em Nazaré por conta das más línguas. Porque lembre-se que ela ficou grávida e quando chegou de sua parenta Isabel, já estava com 3 meses, já a barriguinha apontando. Mas olha, está comendo muita panqueca, está com a barriguinha aí. O que foi, Maria? A fama começou a se espalhar e chegou aos ouvidos de José. Por isso que José queria deixar Maria secretamente, para não prejudicá-la. Porque naquela época o adultério era punido com a morte. Então, Nazaré, meus irmãos, era uma cidade menor do que esse condomínio que está aqui do meu lado, aqui. Era um vilarejozinho com 80, 100 habitantes. Essa rua aqui tem mais habitantes que Nazaré. Então, era um vilarejo pequenininho, uma coisa assim. Então, todo mundo sabe que todo mundo anda lá. Então, possivelmente, José então carregou Maria para evitar que Maria ficasse lá sozinha e o povo dissesse: olha, está vendo, abandonou ela. De fato, ele percebeu que o fruto do ventre dela não era dele. Então, José, não há uma outra razão plausível, porque levar uma mulher de 9 meses para um recenseamento em Belém, 150 km de distância, no lombo de um jumento, passando por um deserto, noites a fio, quente de dia, frio de noite. Isso nos ensina, queridos, que por vezes Deus dirige os nossos passos
por caminhos que a gente não sabe explicar, mas que é Ele quem está conduzindo para que se cumpra o seu propósito. Por isso que, como está lá escrito no Salmo, bote Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, verso 5. Provérbios 3, verso 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ele lhe conduzirá. Meus irmãos, o Natal nos relembra quem nós somos em Jesus Cristo e quem é que dirige a nossa vida. Porque veja, não adianta eu saber que Deus é soberano sobre o planeta Plutão, saber que Deus é soberano sobre as galáxias, se eu não trago isso para a minha vida. Deus, ele é soberano sobre o universo, é soberano sobre a história, é soberano sobre a minha vida, mas também dirige os meus passos. Por isso, queridos, nesse Natal, nos aproximemos mais de Jesus, para que venhamos a descobrir se os passos que nós estamos dando são os nossos passos, da nossa vontade, ou se estamos fazendo a vontade de Deus. Porque, olha agora o Salmo 25, olha o que vai dizer o Salmo 25, verso 12. Verso 12. Vamos ler juntos? Quem é... Não, de novo, todo mundo junto. Vamos lá? Quem é... Então, o Natal, o nascimento de Jesus, não é somente acerca de que, tudo bem, Deus se fez carne e habitou entre nós. Sim, e Ele conduz a minha vida, Ele dirige a minha vida, Ele dirige os meus passos, Ele me conduz para que eu cumpra a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Já imaginou Maria dizendo, eu não vou nesse jumento de jeito nenhum, e botasse o pé? Que é isso, rapaz? Eu vou numa mulher de 9 meses, com barrigão, descer. E outra, para piorar a situação, meus irmãos, de Jerusalém, de Nazaré para Jerusalém, era subida. Eles falavam, vamos subir para Jerusalém. E aí quando chegava em Jerusalém, de Jerusalém até Belém, era subida de novo. Então era, olha, sobe, 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 sobe. Imagine Maria, que Deus é esse? Deus não me ama não. Como é que eu sou escolhida? Como é que eu sou bendita estou entre as mulheres? Se eu pegar aquele anjo de novo, se aquele anjo aparecer, eu vou esfalar aquele anjo, porque ele me falou um negócio desse, e eu estou aqui agora 9 meses com esse jumento, que vai, chacoalha para cá, chacoalha para lá. Imagine ela reclamando desse jeito. Imagine eles questionando a vontade de Deus. Quantas vezes nós questionamos a vontade de Deus olhando para as circunstâncias e não observamos o que Deus tem para nós lá na frente? Meus queridos, qualquer um aqui poderia reclamar, porque de fato foi uma viagem ruim. Para piorar a situação, eu vou chegar lá, para piorar a situação, estava lotada Belém, tinha vaga para nada, chame de gente. Então ela podia dizer, gente, que bem-aventurada és tu entre as mulheres. Que é isso? Estou cansada. Meus irmãos, e nessa viagem não tinha espaço para a beleza, para botar pó, botar creme, protetor solar, pentear os cabelos. Nada disso tinha não, meus irmãos. Era ali, ó, raiz. E ela, José, meu irmão, meu amigo, meu marido, esse jumento não anda não, passa a marcha. Esse jumento, porque não tem nem cavalo, né? Porque carro tem 80 cavalos. Um jumento, nem um cavalo é. Né? Então, meus irmãos, olhemos para as nossas vidas e meditemos como Deus tem conduzido a minha vida. Eu tenho buscado o Senhor para que Ele conduza os meus passos. Porque se você entender que Deus é soberano
e que Ele dirige os passos dos seus servos, mas que isso não é uma realidade para a sua vida, então o Natal não é para você. O Natal, meus irmãos, ele não diz respeito apenas que Cristo nasceu. Se Ele não nasceu para mim, eu não aproveito o Natal. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, o nascimento de Jesus, além de mostrar a soberania, a direção, também vai revelar, olha só agora que coisa, o cuidado de Deus. O cuidado de Deus. Olha o verso 6 agora de Lucas 2. Enquanto estavam lá, Lucas 6, verso 2, então eles chegaram, não, Lucas 2, 6, Lucas 2, 6, enquanto estavam lá, porque eles chegaram em Belém, fizeram o recenseamento, aquela fila gigante, como se fosse votar, né? E aí lá aquele povo, aquela conversa, tal, aquela coisa, Maria com barrigão. Enquanto estava lá, a bolsa de Maria estourou. A bolsa de Maria estourou, Stephanie. Que ela fez. E aí agora Jesus tinha que vir. E aí, meus irmãos, verso 7 vai dizer, ela deu à luz seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia para eles lugar na hospedaria. Aqui nós chegamos em um ponto sensacional. Meus irmãos, de acordo com a vontade de Deus, a direção de Deus, a soberania de Deus, Deus conduziu José e Maria para uma Belém lotada. Para uma Belém, meus irmãos, que estava tendo recenseamento, tinha um lugar para ninguém. José bate numa hospedaria. Gente, eu preciso de um quarto melhorzinho, porque minha mulher está para ganhar neném. Não tem não, queridos. O egoísmo imperava, mesmo em Jerusalém, mesmo em Belém. E ali está agora Belém, cujo significado da cidade é casa do pão. O significado de Belém é casa do pão. Na casa do pão, o pão da vida que desceu do céu estava para nascer e não encontrou um lugar, um lar. A palavra hospedaria tem duas possibilidades: ou um quarto de hóspedes, ou uma hospedaria alugada. Seja qual for a situação, não havia lugar para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores nascer. Mas em tudo isso estava a soberania, a direção e o cuidado de Deus. A gente, quando fala de cuidado de Deus, lembra o quê? Não, então, se é Maria, se é José, se é o próprio Deus ali no ventre de Maria, então ela tem que nascer na melhor casa, na casa do prefeito de Belém. Já no interior, a melhor casa é a casa do prefeito, né? Na casa do prefeito. Não, meus irmãos, o cuidado de Deus não é conforme às leis deste mundo. O cuidado de Deus não é conforme às prioridades do mundo. Deus está cuidando do seu próprio filho, ou não? Alguém aqui acha que Deus largou o seu próprio filho? Alguém aqui acha que Deus deixou o seu filho ao Deus dará? Como diz a linguagem popular? Será que nós temos, meus irmãos, o cinismo de achar que Deus, Pai, não cuidou do seu filho? Será? Creio que não. Deus cuidou de Jesus, Deus cuidou de Maria e Deus cuidou de José, mas não cuidou como nós queremos ou queríamos que cuidássemos. Nas casas, meus irmãos, nessa região, havia casas de vários tipos. Quem era mais rico tinha 2 andares, térreo, onde havia uma divisão para a hospedagem, né, para os quartos, os cômodos. Em cima geralmente era um terraço, e a outra parte era uma baia. Quem não tinha tanto dinheiro para fazer um andar, era só um andar, e as casas eram divididas
Então, eu tinha cômodo e baia. Baia é lugar para colocar o animal. Porque não eram pessoas pecuaristas. Era um burrinho, uma vaquinha, um cabritinho, coisas de uso próprio. E esses animais exalavam, né, um odor característico deles na casa, é verdade, mas também traziam calor para a casa. Então, essa era a casa típica dessa região da Judéia. Você entrava, algumas pessoas faziam casas em grutas, e então você entrava na casa e na gruta tinham a baia, tinha um lugar, e quando você entrava, era comum ter também a manjedoura, porque esses animais precisavam tomar uma água e se alimentar, porque eles guardavam os animais dentro de casa para não serem roubados. Não era um curral como nós conhecemos aqui. Era uma coisa muito próxima de alguma casa. Então era como se fosse, olha, nós temos nenhum lugar, procuramos na hospedaria, procuramos um quarto de hóspede, alguém disse, olha, meu querido, não tem mais, está tudo lotado, mas a baia está disponível. José, como um bom pai, com toda a convicção, deve ter ido lá, pegado aquela manjedoura, aquele espaço, limpado, e era uma manjedoura de um tamanho que dava para colocar uma criança. As manjedouras na época, tinha várias possibilidades. Ela geralmente era feita de barro, com material também de madeira junto, ou era feita de pedra. Há registros arqueológicos que encontraram manjedouras talhadas na pedra, ou ainda de madeira. Não sabemos como era o tipo de manjedoura que o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, mas era uma manjedoura, um local de colocar alimento para os animais. E então Jesus Cristo, meus irmãos, é colocado ali, naquela manjedoura, e envolto em panos. O relato, meus irmãos, enfatiza extremamente a humildade do nascimento de Jesus. Mas eu quero que você saia nesta manhã sabendo que é mesmo nesta humildade, o nascimento de Jesus revela o cuidado de Deus. Você olhando para aquela criança, você dizia, é somente uma criança frágil. Aquela criança era tudo, menos uma criança frágil. Ali era o Deus que nem os céus, meus irmãos, podem contemplar. Ali estava a expressão exata de Deus. Ali estava, meus irmãos, o máximo da revelação de Deus. Ali estava o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que era e que há de vir, o nosso Senhor e Salvador, aquela criancinha. Alguém poderia dizer, os anjos malignos poderiam atacar agora Jesus, era aquele bebê. Como? Como alguém poderia fazer algo mal ao Rei dos reis, Senhor dos senhores? Não tinha como, meus irmãos. Mas ali o próprio Deus, meus irmãos, aquele que era riquíssimo, se fez pobre, se humilhou. Por isso, meus irmãos, em 2 Coríntios 8, verso 9, abra aí, 2 Coríntios 8, verso 9, a palavra do Senhor vai dizer, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Por gentileza, não bote essa riqueza em questões monetárias, porque aí você rasga toda a Bíblia. Aqui ele está falando, meus queridos, da riqueza da vida eterna, a riqueza da comunhão com Deus, a riqueza de sermos membros da família de Deus. Deus, sendo rico, se fez pobre, não apenas economicamente falando é verdade, ele nasceu na manjedoura, em um estábulo, entre os animais, simples, mas em todo esse processo, meus queridos, preste atenção, ali tem o cuidado de Deus. Agora se coloque no lugar de Maria, você mulher, se coloque no lugar de José, você homem, se fosse você naquele estábulo, naquela situação, será que você não duvidaria de que Deus cuida de você? Será que você não murmuraria?
Esse, meus irmãos, é a nossa tendência pecaminosa. Então, nesse Natal, meus queridos, viremos essa página e entendamos que no Natal, Deus cuida. Natal é tempo de lembrarmos que Deus cuida de nós, ainda que habitemos em uma casa simples, ainda que habitemos de uma forma humilde, Deus cuida de nós. Para nós, queridos, a nossa mente pervertida deveria estar em um palácio, Jesus. Mas Jesus Cristo não escolheu uma palaciana para ser a mãe. Ele poderia ter ido para Jerusalém e escolhido algumas das filhas do sumo sacerdote. Poderia ter escolhido algumas da aristocracia, mas ele escolheu uma camponesa que morava numa pequena cidade que nem no mapa está, nem no mapa do Antigo Testamento estava. De uma pessoa simples, para casar com um homem bem mais velho que ela, um carpinteiro simples, homem simples, que com a sua simplicidade vai sustentar a sua casa com dignidade, com amor, e vai dar amor à sua família. E aí, voltemos ao capítulo 2, versículo 7, e ali, meus queridos, Lucas capítulo 2, verso 7, e ela deu à luz, Lucas 2, verso 7, e ela deu à luz o seu primogênito. Então, até esse momento, Maria estava prometida em casamento a José, e ele só vai consumar o seu casamento após o nascimento de Jesus Cristo. E nesse cuidado de Deus, José vai agora mostrar o cuidado de Deus como membro desta família. Talvez o que eu vou dizer aqui agora possa chocar alguns que estão nos visitando, mas o objetivo não é esse. É o que a Bíblia fala, isso não muda em nada quem José é e quem Maria é. Mas Cristo é o primogênito. Ele não é o único filho de Maria. Maria vai ter mais filhos com José. José tomará Maria como sua esposa, será um homem de Deus. Nós temos vários nomes. Tiago, irmão de Jesus, veio depois dele. Judas, não Iscariotes, o Judas que escreveu o livro de Judas. A Bíblia menciona também irmãs de Jesus, não menciona o nome. Não sei porquê. Em algum momento na história do cristianismo, alguém achou que Maria ter outros filhos tirava a sua dignidade. Pelo contrário, naquela época ter muitos filhos era prova do amor de Deus. Maria, meus irmãos, ela vai ter outros filhos, e isso não a retirou dela o título de bem-aventurada és tu entre as mulheres. Mas infelizmente, meus queridos, ao longo dos séculos, o Natal tem sido deturpado, e a própria Maria, que sempre foi uma serva do Senhor, acabou sendo colocada em um espaço que ela mesma nunca quis. Mais para frente, nós vamos ver a história dos magos do Oriente. Esses magos do Oriente, quando eles chegam para visitar Jesus, quem é que eles adoram? José, Maria ou Jesus? Eles adoram Jesus. José e Maria, meus queridos, eles têm o seu lugar na história. Nenhuma mulher será mais bem-aventurada que Maria. Coube a ela essa sublime vocação. Porém, mais na frente, quando Cristo já estava adulto, pregando o Evangelho, alguém gritou da multidão: bem-aventurados seios que amamentaram você. Cristo olha para a multidão e diz: não. Bem-aventurado, feliz quem ouve as minhas palavras e as pratica. Meus queridos, o Natal, nós não podemos sair daqui sem compreender que tudo isso que Deus fez, movendo a história,
com a sua soberania, dirigindo o coração de José e Maria, cumprindo a sua vontade, estabelecendo o cuidado de Deus, na humildade, mas cuidando do Senhor, tudo isso teve qual propósito? Esta é a pergunta principal desta manhã. Por que Jesus veio ao mundo? Para nos ensinar sobre bondade, para nos ensinar sobre amar as pessoas. Porque Jesus Cristo veio ao mundo? Foi para nos ensinar a sofrer com perseverança? Tudo isso, meus queridos, é verdade, Ele nos ensina, mas tudo isso é superficial. Por que Jesus veio ao mundo? Está claro nas Escrituras. Abra aí João capítulo 3, verso 17. João capítulo 3, verso 17. João capítulo 3, verso 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, olha. Para quê? Não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Olha o verso 18 agora. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Você pode estar celebrando o Natal como um condenado. Essa é a triste realidade de muitas pessoas. Celebram o Natal, mas estão condenados a uma morte eterna. E por que estão condenados a uma morte eterna? Porque não celebram o Natal como deveria celebrar. E como eu deveria celebrar? Crendo no nome do Filho unigênito de Deus. A única forma de celebrarmos o Natal verdadeiramente é crendo em Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Foi isso que os que se batizaram professaram aqui. Então há muitas pessoas, queridos, celebrando o Natal, presenteando-se no Natal, abraçando-se no Natal, mas condenados, porque elas até entendem que Jesus Cristo veio ao mundo, mas com que propósito Ele veio ao mundo? Não basta eu crer na existência de Jesus. Eu preciso crer na obra de Jesus. Eu preciso crer na pessoa e na obra, ou seja, eu preciso crer que Jesus Cristo é o Deus que se fez carne, habitou entre nós, sem pecado, 100% Deus, 100% homem, em um mistério que só a fé lhe capacita a compreender, e que no tempo certo pregou o Evangelho e que foi crucificado, mesmo sendo justo, foi crucificado para que eu e você não viéssemos a ser condenados. Então, se você crê que Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário e que ao terceiro dia ressuscitou, parabéns, você está celebrando verdadeiramente o Natal. Parabéns, você está abraçando, você está aproveitando o verdadeiro sentido do Natal, que é, Ele veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E eu quero concluir, queridos, relembrando que quando Cristo veio, Ele pegou muita gente desprevenida. Quando Cristo veio, os escribas, fariseus, o povo inteligente da época, conheciam de Bíblia, mas eles não perceberam e não foram adorar Jesus Cristo em Belém. As pessoas que sabiam das profecias, não pautaram suas vidas a partir delas. E Cristo veio, nasceu em Belém, e quando já estava adulto, alguém diziam, gente, esse homem não pode ser o Messias, porque ele é de Nazaré. Eles nem buscaram compreender a história de Jesus, de que ele nasceu em Belém, que ele é de Belém, da linhagem de Davi.
seguindo a profecia bíblica de que o descendente de Davi seria rei para todo sempre. Assim como a primeira vinda de Jesus pegou muita gente desprevenido, assim acontecerá na sua segunda vinda. E eu quero concluir lendo Mateus capítulo 24, a partir do verso 37. Que vai dizer, Mateus 24, verso 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Agora não é mais a primeira vinda, porque nós estamos celebrando o Natal, mas daqui a pouco celebraremos a ceia, e a ceia é anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, como foi nos dias de Noé, e no nascimento de Cristo, assim será a vinda do Filho do Homem. 38, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. Não veja, meu cônjuge é crente, então eu vou junto. Não vai não. Ou você crer em Jesus, ou você será deixado no dia do juízo. Minha mãe é crente, eu vou junto. Não vai não. Um será deixado e outro será levado. 41, 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Meu pai é crente, meu irmão é crente. Meu querido, se você não for uma pessoa que crer em Jesus como Senhor e Salvador, você será deixado. E quem você conhece, quem você ama, quem você viu que era cristão, será conduzido à presença de Jesus. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, eu termino com o verso 44. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Deixa aí. O Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Esse pode ser o seu último Natal, meu querido. Pode ser o seu último Natal. Pode ser o nosso último Natal. Por 2 motivos. Porque Cristo pode voltar quando menos esperamos, ou porque você pode ser convocado à presença dEle. E aí, quando você estiver na presença de Jesus, o que vai importar é somente uma coisa: você creu aqui, você creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, entregou sua vida a Ele, entregou a chave da sua vida e disse: Senhor, está aqui a chave da minha vida, Tu és soberano sobre mim, Pai. Dirija os meus passos, dirija a minha vida e cuida de mim. Somente assim, reconhecendo a soberania, a direção e o cuidado de Deus, entregando, confessando Cristo como Senhor e Salvador, é que nós desfrutaremos da vida eterna. Por isso, queridos, vigiem. A hora de agir é hoje, porque pode ser o seu último Natal. Que não seja que Deus lhe conceda muitos e muitos anos e que não sabemos quando Ele voltar, mas eu não posso orar para Ele demorar. Eu só posso orar para Ele vir logo. É o que a Bíblia diz: ora vem, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. Esse mundo aqui está com muito pecado, está com muita desigualdade, muita injustiça. Vem, Senhor, inaugurar o seu reino de paz, de justiça e de amor. E quando Ele vier, você estará na lista dos que foram salvos por meio da fé? Fica de reflexão. Que o Natal, queridos, não seja apenas uma comemoração externa, fora, mas seja algo que aconteça internamente em sua vida. Que você nasça de novo
pelo Espírito de Deus neste Natal, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé.